Então aí, estamos de volta com mais informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. Amanhã tem Mirassol e Fluminense, jogo em Mirassol, mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Torneio que o Fluminense vem fazendo uma ótima campanha até aqui, terceira posição, e a luta agora vai ser para fechar até a parada para a Copa do Mundo, para permanecer ali coladinho, de preferência, quem sabe, até com uma vice-liderança, dependendo dos resultados do rival, quem sabe mais próximo do líder Palmeiras, no mínimo manter ali a terceira posição, para depois voltar da Copa do Mundo já ainda numa posição, na verdade, favorável. É um jogo que promete ser bastante complicado, a gente vai trazer informações prováveis que elas são com mudanças e ideias bem diferentes dos dois times para esse jogo. Eu vou explicar por que eu tô falando isso a partir de agora. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, você já sabe, você é muito bem-vindo, é de graça, é 0800, só você clicar aqui no botãozinho aqui embaixo e largar o dedo aí no like, porque a gente vai trazer muita informação a partir de agora, principalmente em relação à provável escalação do Fluminense para o jogo deste sábado. O Fluminense que já está em Mirassol, chegou agora há pouco. É claro que o Jornada está presente para acompanhar mais uma vez, como sempre, o Fluminense lado a lado. O Gabriel Amaral está por lá para acompanhar a chegada do Flu e também, evidentemente, para a transmissão de amanhã, sempre em loco, trazendo todas as notícias e detalhes para vocês. Mas já sabemos que o Flu vai ter mudanças. Mais cedo, a Jéssica Maldonado informou lá no GE que o Zubeldia vai poupar alguns titulares para esse jogo. E quais são esses jogadores? Bom, de acordo com a informação publicada pela Jéssica, eu ainda não recebi, não consegui apurar o provável time, talvez até hoje à noite tenha isso, ou amanhã durante o dia, e você sabe que tem pré-jogo aqui no canal do Lessa às 6 da manhã com todas essas informações, mas a informação dela de momento diz que o Zubeldia vai mexer no ataque, tirando os dois pontas, Canóbio e Savarino serão poupados, e lateral direita também, Samuel Xavier deve atuar no lugar do Guga. O Guga saiu aquele dia do jogo contra o Bolívar com uma pancada na cabeça, muita gente falou que ele estava reclamando ali no banco também, que não queria ter saído, mas ele levou uma pancada aquele dia. Deve jogar o Samuel Xavier, o René também deve começar na lateral esquerda, no meio de campo tem uma dúvida ali se joga Hércules, se joga Nonato, e é possível o Bernal também ganhar uma oportunidade. Então a gente tem aí uma ideia de provável time com Fábio, Samuel Xavier, James voltando ali também para jogar ao lado do Freitas, que joga todas, nunca está suspenso, o Midian continua no banco de reservas e continua não jogando, e é isso, deve ser porque a zaga do Fluminense está jogando bola pra caramba já há muito tempo. E o René também na lateral esquerda. Aí no meio de campo deve atuar o Bernal, volta a ter um primeiro volante mais fixo ali, né? Um primeiro volante de função mesmo, de origem. A dúvida, Nonato ou Hércules, quem começa jogando ali com ele. O Hércules volta e meia também é preservado, então não descartaria essa possibilidade, com o Lúcio Acosta. Aí no ataque teríamos Serna, Soteldo e John Kennedy, a princípio. O Castillo sofreu uma pancada no treino, isso também foi informado lá pela Jéssica, ele sofreu uma pancada, passou por exames, mas não foi detectada a lesão. Então eu diria que haveria, dentro dessa lógica, haveria também a possibilidade de poupar o John Kennedy, mas aparentemente ele vai para o jogo. E aí a gente vai debater aqui, é a melhor opção? Precisava poupar tantos jogadores pensando no jogo de terça-feira? E eu nem tô falando isso porque o Fluminense vai ser eliminado ou porque eu não acredito que o Fluminense vai se classificar. Não, cara, sendo bem sincero, eu sou muito contra tirar muitos jogadores desse jogo, porque o Campeonato Brasileiro é a competição onde o Fluminense está na terceira posição. É o campeonato que o Fluminense vem pontuando muito. É um jogo que tá longe de ser fácil, mas dá para competir e pontuar lá. E também, gente, tem mais, depois desse, mais 2 jogos para a parada da Copa do Mundo. Então vamos lá, é claro que, pelo amor de Deus, o cara tá desgastado, tá a ponto de ter uma lesão. Não, coloca para jogar e não. Mas se realmente não tem uma extrema necessidade de tirar agora, faltam poucos jogos. Tudo bem que eu entendo que o intervalo de recuperação ele é pequeno, então você desgasta e aí você não consegue talvez competir no mesmo nível de intensidade com um desgaste muito grande de um jogo para o outro. Eu entendo. Mas, para mim, o Fluminense tem que... E eu iria, particularmente, para esse jogo com o máximo de força possível, ver o que vai acontecer na terça-feira, porque, vamos lá, o Fluminense vai pegar o Laguaira, um time fraquíssimo, em casa. Então,
Eu sei que não dá para falar sobre nenhum tipo de facilidade com esse time, eu sei. Mas vamos lá, né? Vamos falar a real aqui, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu acredito que diante dessas condições daria para jogar com o máximo de força lá e depois contra o Laguária, se for necessário, tem alguém muito desgastado, tira, coloca outro que deveria ser um time mais que o suficiente para vencer. Mas essa é a decisão do Zubeldia. Ele está equilibrando, não sei se necessariamente privilegiando, porque às vezes o time está desgastado, você tira um cara aqui para tentar competir no mesmo nível. O Savarino não vem jogando bem nos últimos jogos, isso é um fato. Ele já vem numa sequência ruim há um tempo. O Canóbio, os últimos 2 jogos do Canóbio, na minha opinião, foram bons. Mas são essas as opções que o Zubeldia a princípio tem para o jogo deste sábado. É um time que dá para você conseguir fazer um jogo competitivo se houver entrega, se houver dedicação, se for até o limite, dá para você competir, mas evidentemente que em tese dificulta um pouco mais esse objetivo. O Mirassol, porque eu falei ideias diferentes para o jogo. O Mirassol ele está vindo e encarando o Campeonato Brasileiro neste momento com prioridade. Eles colocaram um time misto contra o Always Ready na última rodada da Libertadores, porque está numa situação difícil no Brasileiro, na zona do rebaixamento, e o risco é muito grande. O rebaixamento é sempre uma tragédia. Então eles estão priorizando, ainda assim. Olha só a situação. Claro, estão muito bem na Libertadores, mas estão pagando um preço no Brasileiro. Ok. Mas eles estão se dando ao luxo de poder poupar, classificar em primeiro com 12 pontos, já está classificado para as oitavas, antes mesmo da última rodada. Então está numa situação confortável para jogar com todo mundo amanhã. E eles vão dar a vida nesse jogo contra o Fluminense. Não resta a menor sombra de dúvidas em relação a isso. Inclusive na matéria publicada pelo GE, lá em Mirassol, eles afirmam justamente isso. Que eles estão vindo com o time que hoje eles consideram o ideal. Fora ali tem 2 jogadores, Negueba e Igor Formiga. Tem o André Luiz, que é um jogador importante, estava com uma lesão na coxa e pode voltar. No máximo, é esse time aí com Walter, Daniel Borges, João Vitor, William Machado, Reinaldo, Neto Moura, Aldo Filho, Shailon, Carlos Eduardo, Alisson, Edson Carioca. É o time que hoje eles consideram ali como o time principal do Mirassol para esse confronto. E um bom resultado é muito importante porque vale ressaltar, né? Se o Fluminense conseguir pontuar nesse jogo, já garante a 3ª posição até a parada para a Copa do Mundo, porque nesse momento tem 6 pontos de vantagem para o São Paulo e para o Atlético Paranaense. Então, fazendo mais um ponto, já evitaria que na próxima rodada eles poderiam eventualmente ultrapassar. Teria que tirar a diferença no saldo, tem 2 vitórias a menos, o Fluminense teria que perder os 2 jogos, mas enfim, matematicamente já garantiria a 3ª posição nesse sentido, e aí iria buscar a 2ª posição do Flamengo e ver como o Palmeiras que tem tropeçado constantemente também nos últimos tempos no Campeonato Brasileiro. E claro, também, né, toda vitória é muito bem-vinda neste momento de decisão. Terça-feira é uma decisão que não depende só do Fluminense, mas evidentemente depende do resultado positivo no Maracanã. Então, 6 horas é o nosso pré-jogo. Lá na KTO, vou colocar na tela aí, porque eu fui olhar aqui rapidinho como estão as odds para o jogo de amanhã. E vi, cara, que tá bem equilibrado, tá? O Mirassol jogando em casa, mas 2,70 vitória do Mirassol, 2,85 uma vitória do Fluminense. Então, praticamente não tem favoritismo para KTO nesse jogo. Fui ver até um gol do Fluminense. Não tá pagando muito, um gol do Fluminense tá pagando 1,84, 2 gols, 2,70, mas é mais arriscado. Mas ambos os times marcam, tá 1,78. Como o Fluminense leva gol todo jogo, a gente já sabe. Então é basicamente apostar no gol do Fluminense lá também, com odd quase 1,80, com ambos os times marcando. Eu acho que faz sentido, né? O Mirassol em casa, o Fluminense leva gol todo jogo. Aí é torcer para levar um gol e fazer 2, né? Que é o que nos resta. Diante dessa zaga aí, infelizmente é o que nos resta. Na KTO, o link tá aqui embaixo. Se você puder ir lá abrir a sua conta, se você não tem conta ainda na KTO, ajuda demais a gente. Só ir lá e fazer seu cadastro rapidinho. Só isso aí já dá uma moral enorme. Claro, se você quiser lá fazer seu primeiro depósito e também fazer uma apostinha nesse jogo aí, sempre lembrando, não é algo que, né, vai te fazer falta depois se você perder. Tem chance extra para você se resguardar também. Colocou até R$30. Até R$30. Perdeu, a KTO te devolve esse valor na próxima rodada em crédito de aposta. Tem que ir na aba promoções. Isso é só para celular. Aba promoções.
promoções, vai lá, ativa a promoção e aí você vai ter essa chance extra. Perdeu nessa, pode recuperar na próxima sem ter que depositar mais nada. Tá? Só na KTO tem isso, o link tá aqui embaixo. Se você não tem conta lá na KTO, dá essa moral pra gente e abra lá a sua conta e voltamos muito mais com o nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã aqui no canal do 10. Tamo junto, valeu!